vai e vem da rua. O encontro, a partilha, a comunidade. Quem nunca se perdeu em uma cidade? Quem nunca se encontrou ao se perder? Para nós, a rua é como a casa. Nela moram os amigos, a família, e é nela também que a gente trabalha. Salve a rua da partilha, salve a rua dos desconhecidos, salve a rua poesia, porque é na rua que a gente gargalha. Esse documentário é um registro da nossa memória, dos nossos amigos, de vários artistas, diversidades. E quando você se deparar com esse filme na próxima esquina, fica aqui, aprende, conheça, ria com a gente e não vá embora antes de mostrar o seu amor no nosso chapéu. Senhoras e senhores, senhoras e com horas, esse é o Circo lá na Praça! Eu, Ivo Bernardo, junto com minha família de amigos, e artistas, estamos aqui pelo Circo lá na Praça. Circo lá na Praça é um projeto que nasceu lá em Teresópolis, fruto da necessidade que a gente viu do nosso povo poder sorrir mais, ser mais leve, se entregar dentro de uma roda onde o riso se faz prego. E assim nasceu um projeto independente, onde a gente nunca teve um patrocínio até hoje. Sempre foi alimentado de uma forma que a gente ia na vontade, na raça, com o nosso próprio material, de corpo e alma, para poder alegrar as pessoas e passava um chapéu. Parece isso, é um lugar muito mágico dentro da sociedade, é um lugar assim onde você pode pensar em cidades criativas. Se você for pensar em cidades criativas de hoje, você tem que começar a pensar pelas praias, porque é lá na praça que está o parquinho, é lá na praça onde tem um banquinho onde as pessoas namoram, é lá na praça que o senhor de idade tá lá jogando seu xadrez. Então é um lugar assim de comunhão, de congregação das pessoas, da humanidade, né? Quero gritos. 3, 2, 1... E quando a gente começou aqui em Teresópolis, a primeira dificuldade foi descobrir um local para fazer. E o primeiro lugar que a gente escolheu na cidade, a gente ficou durante uns 5 meses, fazendo debaixo de sol, sofrendo, e a gente não fazia R$30 de chapéu, gente, apesar da rota lotar. E era a gente que estava errado? Era, porque a gente escolheu o lugar errado. Quando a gente transferiu hoje em dia para um lugar que a gente atua e chama de nossa sede pública, onde a gente faz essa visita, essa ocupação sempre, e a nossa população já se educou em relação a isso, quando a gente fala, vai ter circo lá na praça, as pessoas não perguntam aonde, que horas, como é que vai ser. Já estão induzidos àquela estrutura que a gente produziu durante alguns anos, alimentando a gente, nos educando e educando o nosso público. Tem lugares que a gente vai com teatro de rua que não tem teatro na cidade. Então a possibilidade de teatro, circo ou alguma diversão é na rua. Então esse espaço de rua, ele tem também o seu lugar sagrado desse acolhimento, também do acolhimento do que não se tem. A gente estava sempre nesse movimento de tentar ocupar a praça da maneira mais efetiva e mais contínua possível para que o público nunca fosse abandonado. Para mim esse sempre foi o pensamento. Não abandonar o público, porque a gente sabe que precisa daquele momento, daquele espaço na praça. Muito bacana a gente pensar que o Circo lá na Praça ele nasceu de um projetinho pequeno onde estava a minha família. E a minha família foi encontrar com outras famílias, porque a praça não é um lugar de passagem, é um lugar de encontro, assim como um espetáculo. Então a gente se une dessa forma. O Lucas é a nossa família, não é de sangue, mas é um camarada que acompanhou a Circonflexo do iniciozinho até hoje. Ele faz parte tanto dessa história
Conta da história do Circular na Praça desde o início. Circular na Praça é o meu bebê também, né? Nasceu por essa vontade, que a gente via uma galera fazendo, a gente falava, pô, porque a gente pode fazer isso também, né? Se a gente fizer, eu acho que dá certo. Aí a gente foi juntando daqui, juntando dali, o final de semana ia, o final de semana não ia. Colocou uma galera que gostava de fazer também, e fomos, né? Funil e Marina, né? Chegaram aí também e são essa família. Durante a pandemia, eram as pessoas que a gente trocava. Era a gente entre a gente, onde a gente se confiava, aonde a gente se estabelecia, aonde apertava a corda para algum dos lados. E era aqui, nessa corrente, que se formou através de um projeto desse, né? Que a pretensão dele não era para isso tudo. Na pandemia, acho que foi a coisa que a gente sentiu mais. Caraca, eu preciso ir pra rua, eu preciso fazer palhaçada, eu preciso estar com gente, eu preciso olhar no olho, né? Quando eu fazia live, era ao mesmo tempo que era uma euforia danada, tudo de nariz vermelho, uau, 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 uau. Acabava, eu mergulhava num poço melancólico que eu falava, cara, eu preciso olhar as pessoas nos olhos, né? O Circular na Praça, ele depende de uma rede, ele não conseguiria acontecer sem essa rede, né? Primeiro, pelas inspirações, né? As primeiras dicas ali, trabalhando junto com o Patrick, o Edgar, que já fazia, né, lá em Friburgo, uma ocupação no centro da cidade, na praça. E aí vinha lá o Sana, né? Internacionalmente desconhecido. Vai ser uma alegria incrível apresentá-lo, Lolo, nessa noite que não está mais chuvosa aqui no Criaçana, minha gente. Venham todos, venham ver daqui a pouquinho. O espaço que o Sana, que começou pequenininho e foi crescendo, hoje em dia tem um movimento muito firmado, onde já tem uma lona, né? Então, em caso de chuva, continua acontecendo o espetáculo, porque tem como receber o público, tem cadeiras para o público sentar, já tem uma iluminação, porque lá o circo começa à noite, né? Então, lá em Petrópolis, a gente tem o Malabaguita e tem o Léo, né, Gavioli, que já fazia ocupação ali na Praça, né, da Liberdade, fazia lá no Parque de Exposições também, os finais de semana. Macaé, né, tem o pessoal lá da Chirulico, né, que foi uma experiência completamente nova, que a gente chegou para fazer o circo lá, né, a ocupação. E primeiro que já foi uma novidade, circo na praça, areia, muita gente, e ao mesmo tempo a gente chegou, não tinha ninguém! E a gente falava, gente, como assim vai acontecer o circo? Não tem ninguém. E daqui a pouco, assim, 10 horas em ponto, vem aquela multidão, assim, já pra assistir o circo. Pode ser que tenha um furo de um bolso pro outro, né? Então, porque aqui, a pilha tava aqui. Eu abri, a gente usou 2 pilhas aqui. Caiu tudo pra aí? É um trabalho que eles fazem lá há muitos anos para conseguir, né, que esse público saiba que todo final de semana, todo domingo tem o circo de areia e todo mundo vai para lá. E foi muito rico essa troca, né, da gente poder ver como é diferente uma cidade praiana para uma cidade serrana, né? É na praça, é no espaço público que o diferente se encontra, que a gente encontra pessoas que a gente não conheceria nas nossas rodas, nas nossas bolhas, e a gente tem essa oportunidade ainda de e aí ocupar com arte e cultura é a nossa cidadania ativa. É a gente, eu tô intencionalmente fazendo parte e colocando parte de mim nesse coletivo que eu acredito. Tá bom, sou eu? Tá legal? Tá? Tá dando pra escutar daí? Tá? Show, vocês aí atrás também? Tá bom? Tá bom. No início da minha história como palhaço, eu criava objetivos, né, para ir pra rua de palhaço. Então, ir na padaria, pegar um ônibus, e tudo começou essa história de palhaço em São Pedro da Serra. Então eu pegava um ônibus de São Pedro da Serra e ia até Friburgo de palhaço. E aquilo ali ia me dando um conhecimento da situação imediata, como que eu tinha que lidar com esse tipo de situação. É muito fraco, pode ser com mais energia!
Tem os mestres que dizem até que o momento que você chega na praça ou no lugar que você vai apresentar, a forma como você chega, né, já com uma postura ali de artista que vai realizar alguma coisa interessante, isso já é uma pré-convocatória. Então, todo esse processo antes do trabalho em si começar, né? O momento que a gente atrai, né, o público, porque a rua você tem esse desafio que é conseguir o seu público para poder realizar o seu trabalho, né? Não é igual no teatro que a pessoa compra ingresso, senta, tá lá esperando você entrar. É essa coisa estratégica mesmo de começar com um número que a pessoa fique, né? Porque a rua também tem isso, que a pessoa ela foi atraída pela convocatória, vai acontecer alguma coisa, vamos ver. E aí quando essa coisa começa, ela tem que criar interesse para continuar ali, para não ir embora, né? A pré-produção, a pré-convocatória, né? O que você faz antes, se você ainda vai fazer um cartaz para divulgar, né? E aí você faz a arte, de qualquer maneira que seja com giz de cera ou no computadorzinho impresso bonitinho. Você vai colar esses cartazes ou você vai divulgar pelas redes sociais. Qual é essa dificuldade que você encontra ao chegar numa praça e por ser mulher, para você começar uma roda como mulher, né? Sem ter uma figura masculina. Da pré-convocatória, toda essa sequência que é uma sequência que se estuda, né? Muito clássica de rua, tem a questão da gente estar ali nesse corpo feminino, né? Então, tem umas clássicas de palhaço, né? Que funcionam super... Pensei muito na pré-convocatória, se maquiando, trocando de roupa, fazendo striptease. Para a mulher fazer isso na rua, talvez ela não atraia o interesse do público, exatamente da forma que se o cara fizesse. Então, não é... Ainda tem todo esse estudo cênico também para considerar, com essa particularidade, né? No caso de ser mulher, né? Às vezes a gente chega em escola com um projeto com o Patrick e tal, aí de vez em quando as crianças... Tem uma mulher palhaça! Tem uma palhaça também! Isso é ótimo. Isso é muito legal. Principalmente na escola. Sim. Porque, na verdade, o adulto ele tá todo castigado. Cheio de armaduras. Aí você chega na escola, que a criança não tem esses preconceitos escrotos. Justamente. Aí ela já cresce com aquilo ali. Aí um dia, um coleguinha mais idiota vai chegar pra ele e vai falar assim: ah, palhaça. Não, e o moleque vai chegar e falar: não, é palhaça sim, é palhaça. Antes do próximo número, eu vou só dar uma limpadinha rapidinho, tá? Bota uma música pra ficar mais animada, a minha alegria! Deixa eu ver se ela molhou. Molhou tudo! Alegria! Para mim, como corpo de mulher, eu estou muito mais vulnerável, não só a uma interferência de falta de educação, mas a um assédio, a uma violência, muito mais, porque na rua é outra parada. Então, para mim, isso também faz uma mega diferença, assim, estar atenta e consciente desse lugar vulnerável que eu estou me colocando na sociedade que a gente vive e tomar a rédea da situação e saber me defender, né? Saber me defender quando ela chega. Empoderamento perfeito. Todos juntos na contagem até 3 para funcionar. Os adultos sabem contar até 3? Não. Importante. E E aí, essas saídas também, essas defesas, elas também são importantes para outras mulheres, ou o próprio cara, ou quem está ali em torno, entender e aí se colocar. Quantas vezes eu passei por isso, mesmo não estando em cena, mesmo não sendo artista, e eu fiquei simplesmente sem reação. E agora eu já sei que eu vou responder quando alguém me falar isso aqui assim, assado.
Então, o chapéu, ele representa, enquanto para todo artista de rua, a principal fonte de renda, né? Assim, no caso, para mim, sim, desde que escolhi, assim, fazer isso como ofício mesmo, né? Agora a gente vai passar os nossos chapéus, tá bom? Nesse momento, é importante dizer que tá todo mundo duro, a gente sabe, tá numa crise financeira muito sinistra mesmo, mas que se cada um der R$2, não vai sustentar, gente. E aí, quando eu migrei, assim, comecei a experimentar, atuar na rua, uma música, por exemplo, no metrô do Rio, né, onde eu fiquei ali por uns 2 anos, aí sim, todo mundo ali se sustentava real, assim, do chapéu, né, o chapéu era para a grande maioria ali, a principal, a única fonte de renda. Então, a partir disso, foi que eu compreendi que não tem sentido. A arte de rua e o chapéu são duas coisas intrinsecamente assim, conectadas, né? Uma coisa não existe sem a outra, não faz sentido, né? Porque é isso, é o retorno imediato, inclusive o retorno da qualidade do trabalho, se ela funcionou, se ela não funcionou, isso é refletido também. Mas também é importante para o público, para ele ter essa noção de que aquela é a hora dele poder contribuir para ajudar o artista a melhorar, as trupes, né, os grupos locais poderem ter uma estrutura melhor, uma coisa. É ali, e é uma forma de educação. Ter o chapéu é uma forma de educar o público, dizendo, ó, esse é o seu momento de participar do espetáculo. Então essa parte do chapéu, que é o que você recebe, o que você realmente merece, não é só a questão de você estar ali em cena. É a questão de antes das coisas estarem tudo preparado, para quando as pessoas receberem aquilo tudo preparado, o artista poder fazer o seu trabalho com mais conforto. E aí vem a parte do chapéu que é no final, a gratificação daquilo que a gente faz. Eu peço que vocês não vão embora e que vocês depositem no nosso chapéu aquilo que vocês acham que vale esse espetáculo. Dá bom trabalho trazer tudo isso para cá e apresentar um espetáculo de qualidade. É quase um número demais, porque se vocês olharem ao redor, vocês vão ver que muitas pessoas desaparecem. Tem esses discursos, né? Levanta a mão, sente a vibração, aí vai vindo uma coisa te tomando dentro do seu corpo, que é um reconhecimento, uma valorização. Pô, você vai ao teatro, você paga, não sabe se é bom, e você pagou a entrada. Aqui você tá aqui há 1 hora. Aí geralmente vou fazer uma pergunta audaciosa. Foi bom ou não foi? Pô, todo mundo fala, foi bom. E isso faz com que a gente tenha um gráfico de quanto que o teu chapéu vai valer. Eu vou passar aqui, ó, o Pix, quer ver o Pix? Isso aqui, o Pix. Vai valer o Pix. Quem quer Pix? Quer Pix? Por exemplo, nós rodamos algumas cidades, alguns lugares e nessa pré-produção, olhar, observar o lugar, aí às vezes a gente chega, conversa com as pessoas locais, aí a pessoa fala, tal praça, tal lugar é muito bom, dá muita gente, aí você chega naquele lugar, não é bem ali o clima, aí acaba encontrando um outro lugar que é mais adequado. Então como que a gente faz essa estratégia? É saber qual é o melhor horário, que tipo de público, ver a condição climática, ver a condição financeira daquele público que está naquela praça. Isso tudo são estratégias muito sábias para quando a gente for às ruas, as pessoas não colaborarem só com moeda. Porque o artista de rua, ele quer moeda sim, mas ele quer um reconhecimento que às vezes as pessoas não têm o hábito ou o costume de valorizar, e a gente está ali para esclarecer as coisas. A gente não sabe onde essa graça toda vai levar a gente, né? Mas os lugares que a gente for, é muito importante a gente tocar as pessoas. A arte de rua é a forma que a gente
consegue abraçar as pessoas que a gente nem conhece. A minha história com o circo começou da seguinte maneira. Uma vez eu estava lá no Circo Voador, lá na Lapa, no Rio de Janeiro, assistindo um show. Aí de repente no intervalo desse show, entra uma trupe de palhaços chamada Teatro de Anônimo. Né? E eles estavam tocando, fazendo um cortejo no meio do público, abrindo uma roda, e aquilo ali, quando eu vi aquilo, de alguma forma me despertou, né? Me encantei, meus olhos brilharam. E eu falei, caraca, é isso que eu quero ser. O Anônimo é de 86. E a nossa pesquisa, a princípio, que a gente nem chamava assim, né? Nós éramos crianças, a gente começou a fazer teatro tradicional, palco italiano. E aí a gente se deparou com poetas do subúrbio carioca, do Meyer, que falavam as suas poesias e tinham uma relação muito direta com o público que assistia. Rodolfo, que olhar seu? Está zangado? Não, Que foi então? só tô com vontade de espetar um alfinete no teu braço. Rodolfo! Você não gosta que eu ande com os braços de fora? Por que não me disse antes? Vem contando também da própria escola de circo e esse movimento. Então tem os grupos, então tem a gente aqui, ó, várias pessoas dessa galera agora, né? Ó, Intrépida. Várias fotos da Intrépida. Aí pessoal de São Paulo, vários grupos que juntavam a linguagem, né? Brother, aqui é o Oficina, o Anônimo. Aqui São Paulo também, ó, os Parlapatões. Aqui já é o outro, que é o Acrobático Fratelli. E aí conta a história, que é também dentro da criação da escola de circo e o objetivo dela, né? Como que era também de falar da história do circo, né, para as pessoas, mas tinha um objetivo que era reciclar as famílias de circo, né? Que fosse um espaço que as famílias de circo pudessem fazer um lugar de reciclagem. Então, a escola de circo ela tem uma importância muito grande nessa relação com o circo para a cidade, e acabou que aconteceu também uma outra coisa, que a partir desse olhar que era para uma família circense, passou a ser também para as pessoas comuns, que isso foi muito lindo, porque eu acho que isso mudou a cena da cidade em relação ao circo. Acho que passou a nascer uma cena no Rio de Janeiro e em São Paulo. Paralelo a isso, tinha uma outra escola, a Escola Piccolino, e que as pessoas comuns podiam ter acesso à arte circense. E eu acho que aí nasce uma nova forma de fazer circo no Brasil. Atenção, atenção! A companhia Chirulico está contratando artistas, malabaristas, perna de pau, cospe fogo, mas muita atenção! Tem que ter todos os documentos! Ô Forninho, você ouviu isso que eu acabei de ouvir? Não. Não ouviu não? Você é surdo, deixa essa mala aí no chão. Você não ouviu não? Eles estão dando emprego nesse circo, menino. Nós estamos querendo emprego aí, dá certinho, não dá? Bora chamar a mulher aqui. Ô de dentro! Oi de fora! Quem tá de dentro vai pra fora. Pra fora. Pode não? Oi, dona moça. Oi, dona coisinha. A gente veio pelo anúncio de emprego do circo. Ah, vocês são artistas! Nós somos artistas. A oportunidade de ver os mestres da arte de rua, seu Alexandre, o baiano que pulava, fazia um salto por cima de umas facas. Não sei se você já viu isso aí, Eduardo. Isso nunca vi, não. A Carioca sempre foi assim, um centro de arte de rua de raiz mesmo.
E é assim que eu comecei, a partir daí vim pesquisar o teatro de rua, vim pesquisar a linguagem do circo, fui para a Escola Nacional de Circo, fui estudar. Aqui em Teresópolis, quando eu comecei a fazer circo, não tinha ninguém que fazia circo. E aí pra treinar, eu vinha treinar sozinho na praça. Pô, é desanimador, né? Você não tem com quem trocar. E eu acabava indo pro Rio pra treinar na Fundição Progresso ou no Parque dos Patins, mas era um custo danado pra mim, adolescente, ter que sair daqui, chegava no Rio, treinava, fazia chapéu no sinal pra ter grana pra voltar pra Terê, sabe? Essa demanda toda começou a reduzir a partir do momento que eu conheci o Patrick, por exemplo, conheci o Fabi, que a gente começou a somar alguns trabalhos juntos, porque era quem eu podia perguntar, que sabia mais do que eu, sabe? Pra poder botar em algum caminho. Assim como surgiram outras pessoas depois que foram beber também do conhecimento que eu fui herdando, né? Então, assim, rede não é uma coisa que, assim, tem a rede da serra e pronto. Não, essa rede, ela tá atrelada a outra rede, que tá atrelada a outra, que tá atrelada a outra, e elas se alimentam. Eu gostava muito de ver o seu Alexandre, e eu gostava muito de ver a roda dele, como ele fazia a roda dele, que ele juntava muita gente, e era um cara mal-humoradão, um artista mal-humoradão, assim, sabe? Marrentão. Trashzão, marrentão, não sei o quê, e pô, a galera se amarrava. E aí um dia eu perguntei, seu Alexandre, como é que você faz, você consegue, como é que você abre sua roda, como é... Ele, abriu uma roda, ele pegou uma cadeira velha, que tinha assim no chão, pegou e jogou no chão, assim, brau! A cadeira quebrou, todo mundo parou assim, a sua roda já tá armada. Eita, 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 pra brincadeira continuar, pra gente dar e receber, vamos passar nosso chapéu, o que tá aqui nós vai querer. Eita, 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 pra brincadeira E é uma rede também que fomenta a criatividade dos outros artistas, como assim, eu vi de fora, né? Fabiano, viu, Patrick, você mais ou menos na mesma época, né? E esse abraço, né, de, pô, tá podendo ver um espetáculo e o mano ali tá te dando as orientações. Sim. E tá ali, né, pô, naquele, né, coração mesmo, vendo que ele quer te ver, né, crescer. Isso é legal, né, que a gente não é só profissional, a gente é amigo, né, a gente é irmão. Isso é uma coisa que assim é muito importante pra gente e eu vejo para as pessoas que estão de fora observando também se inspiram muito nisso. Porque, por exemplo, toda vez que eu e Guigui, a gente comenta, estamos indo pra Terê, pra Friburgo, nossos amigos estão vindo apresentar aqui, as pessoas sempre falam assim, nossa, isso é tão legal, vocês se conectar um com o outro, se ajudar, e a gente sempre fala muito isso dessa rede que está sendo criada e sendo fortificada cada dia mais, e as outras pessoas de outras áreas também olham para isso e pensam, poxa, eu posso fazer isso também com os meus colegas de trabalho. Isso, né, gente? É isso. É 1, é 2, é 3 e... E eu acho que essa rede se fortalece muito, se favorece muito. Porque quando vocês precisam da gente aqui também, pra gente não é um peso vir. Na verdade é uma oportunidade. Não quero nem saber muito quanto é o cachê, sabe? A gente quer estar junto. Porque isso faz a gente aprender muito sobre o processo de vocês, que vai somar no nosso. E com certeza a gente sempre traz alguma informaçãozinha, alguma bagagem que vai somar para vocês. Eu considero todas as pessoas que eu encontro, todas as pessoas que eu consigo trabalhar, para mim são mestres e mestras, né? Então, é isso. Eu considero esses espaços de encontro com as pessoas sempre um aprendizado muito grande. Eu queria dizer aos mestres que já estavam ocupando as ruas, já estavam ocupando os picadeiros, né, as referências, a todos esses mestres eu queria deixar o meu muito obrigado. Obrigado. Você caiu, aí eu entrei. Mas o outro tava vazio, meu amor. Mas eu tinha dado pra comer.
com seu pai ali sobre isso, rapidinho. Anto, dá um diálogo aqui com ele, rapidinho. É porque eu Circo é família, né, gente? Não só a família que assiste a gente, mas a família da gente, né, que se reúne. E acho que é muito bacana a gente falar assim. Lá em Terê, a gente sempre tentou ocupar o Ravi na cena da gente. E eu acho que é bacana o pessoal entender, porque eu vejo que é muito mais seguro da gente cuidar dos nossos filhos. Aqui no meio, né, eles fazerem parte disso, eles se sentem importantes, do que a gente deixar eles no canto, né? Não é por aí, né? A nossa família é unida, a gente trabalha com isso, né? E a gente vive isso na nossa rotina, não é só em cima do picadeiro. Com vocês, Fiapinho! Na escola dele, quando ele tinha assim, uns 2, 3 anos, tinha apresentação na escola e ele não apresentava de jeito nenhum, ele chorava. Era aquelas crianças que ficavam as crianças dançando e ele retraidinho, chorava e tirava. Nessa mesma época ele vinha pra cá, aqui lotado, ele entrava dançando, fazendo vídeo, tipo, parece que é a casa dele mesmo, assim. Ele sente muita vontade no picadeiro, assim. Ele vai adivinhar de quem é esse dinheiro sem olhar, senhoras e senhores? Boninho. Que? O dinheiro é desse homem de bigode aqui? Não. Não. Muito bem. Boninho. O dinheiro daquela mulher de vestido ali? Não. Não. Muito bem. Boninho. O dinheiro é desse rapaz aqui? Não. Não, Forninho. O dinheiro é desse rapaz. Não. Forninho é desse. Não. Ô, maninho amarelo. Rapaz, quando eu chegar lá e falar assim, ó, uhul, é porque é dele, tá? Tá. Então vai ter. Forninho, o dinheiro é desse homem de bigode aqui? Não. Não, muito bem. É daquela mulher de vestido ali? Não. Forninho, uhul, é desse homem aqui? Não. Forninho, uhul! Não. O Forninho, uhul, é dele! Não. Mas que menino. Tô perdendo a paciência. Quando eu chegar lá e falar assim, ó, uhul, e bater pau é porque é dele. Tá bom. Um menino, velho. Olha lá. Forninho, o dinheiro é desse homem de vestido aqui? Não. É daquela mulher de bigode ali? Não. Forninho, uhul, é desse homem? Não. Uhul! Não. Rapaz, depois. Uhul! Não. Vem aqui, menino. Vem aqui que eu tô perdendo as paciências com você. Tira isso aqui. Forninho, se o dinheiro não é daquele homem de vestido, daquela mulher de bigode, e não é daquele homem de quem quer dinheiro aqui? Meu. Não! Ô, Forninho! Bota aqui com o dinheiro do homem! Meu Deus do céu! Ele tá cuidando aqui também. Outro dia teve uns amigos apresentaram aqui e ele fez uma cena que ele assustava assim, assustava e algumas crianças choraram. O Vicente ficou puto com o cara. Acabou o espetáculo, ele veio, papai, eu não gostei. Como que a pessoa vem aqui fazer o espetáculo aqui no Circo de Areia e vai assustar a criança? Não pode, ele não pode assustar um tanto de criança chorando. Ele não viu, não. Olha, cara, carrega uma responsabilidade. Aí a Aline foi tentar explicar, eu falei, não, Aline, deixa ele falar com eles e, cara, ele tá cuidando do filho dele, deixa ele, é isso mesmo. É muito importante isso, não pode ser uma forçação, né? É uma brincadeira, é onde eles se sentem à vontade, onde eles se divertem, onde eles aprendem, né? Esse convívio social ensina muito. E jamais, né, quando nossos filhos não se sentem à vontade para entrar em cena, a gente tem que forçar a barra, né? Sim, não, ele já ficou sem apresentar, que ele falou, papai, hoje eu não quero não. Ah, beleza, não, hoje eu quero assistir. Ah, vou assistir. Tem dia que ele não quer nem vir, quer ficar na casa da avó. Aí vai, fica na casa da avó e a gente vem. Os meus maiores amigos, assim, meus aliados, que eu costumo dizer, são as crianças. Então, quando eu vejo as crianças, eu sou aquele que provoca, eu estimulo muito as crianças a brincarem bastante. Acho que meu palhaço é isso, assim, ele aflora dentro das pessoas, independentemente da sua idade, aquele ser brincante de lembrar da época que era criança, onde a gente não tinha compromisso, não tinha responsabilidade. Então é isso, então ir pra praça, virar palhaço e buscar essa linguagem como uma expressão foi a minha reconexão, né? Hoje eu vejo isso, hoje eu tenho isso muito claramente, foi a minha reconexão com a minha criança interior.
Essa praça onde eu vinha quando criança, hoje é a praça que eu venho e me apresento. Assim, ver também essa coisa da memória de infância e depois adulto ocupando esse espaço e sabendo que a gente está no imaginário de tantas crianças, como por muito tempo a gente vem ocupando a praça, tem criança que a gente viu pequenininha e até hoje assiste a gente, vem abraçar. Então isso é muito lindo e eu fico muito feliz de poder fazer parte também aqui desse lugar. É essa criação que dá sentido da gente estar ocupando a praça. É fazer com que o nosso tenha a possibilidade de ter e que a gente possibilite os outros de fazerem a mesma coisa que a gente faz. Que outras crianças enxerguem que ser artista é ser brincante, é brincar, é estar à vontade. Então, valeu, filho, porque o Círculo na Praça é seu irmãozinho, nasceram juntos. Você é mais do que parte disso, tá? Cultura de forma geral, a gente, os trabalhadores da cultura, né, independente de ser só circo ou só arte de rua, mas a gente tem dificuldade de que as pessoas reconheçam o nosso trabalho, como sustento, assim como reconhecem um médico, um advogado ou qualquer outra pessoa que se dedica a um fazer, né? Porque parece que a gente não quer fazer nada pro poder público. Não é isso, né, cara? A gente quer primeiro ser entendido para depois a gente fazer junto. Mas eles precisam entender o que é a gente, né? O que nós somos. Tem que ser na base do respeito, né? Entendendo o que a gente faz e como a gente constrói o nosso trabalho, né? Respeito com a gente, respeito com o público. Quem tá chegando, vai ser fácil não. Mas se fosse fácil não tinha graça nenhuma. Vai pra rua, erra, faz de novo. Acerta, faz de novo. Quero agradecer aí o Círculo na Praça, em nome do Ivo, da Adri, do Diego, da Marina, e todos os artistas que fazem parte dessa atuação nas áreas urbanas para performance artísticas. Então, viva a arte de rua, viva o acesso democrático e viva a união de todos eles, porque quanto mais junto a gente está, mais forte a gente fica. É o axé, fica difícil de quebrar. Uhul! Eu agradeço todo mundo que faz parte dessa história do Círculo na Praça. Desde a pessoa que assiste a gente, a pessoa que passa vendendo uma pipoca, a pessoa da prefeitura que consegue receber bem a gente e ouvir o que a gente tem para dizer, a pessoa que está de mente aberta para ir lá na praça, para saber o que está acontecendo, para ver uma nova realidade surgindo. Agradeço a todos os artistas que somaram de alguma maneira, seja com a sua presença, seja com o seu espírito, seja aqueles artistas que me ensinaram e ensinaram a gente lá do início a ser palhaço, a ser artista de circo. Agradeço todo mundo que passou pela vida da gente e acreditou na potência que a gente podia ser, mesmo quando a gente não era nada ainda como artista. Agradeço também a todos os amigos, a família que esse Círculo na Praça me deu. Afinal, a minha família não está mais só aqui. Agora a família que a gente escolheu e que acolheu a gente é muito maior. E agora a gente tem a possibilidade de trazer esse documentário como o primeiro passo que a gente dá no audiovisual, tornando-se mais próximo de todo mundo. E eu tenho certeza que de uma próxima vez eu vou ter muito mais gente para agradecer. Chama eles lá. Vem pro Círculo na Praça! Êêêê! Boa! Aê, garoto!